Amores, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa 7ª aula do nosso curso Delícias na Marmita. E aí, gente, eu fiquei pensando, sabe, quando eu estava montando esse curso, eu falei, vem cá, mas não vai ter bolo no pote nesse curso? Porque bolo no pote é uma das receitas, das preparações que mais vende, né? Eu já ministrei tantas aulas, já gravei tantos cursos de bolo no pote, que não poderia faltar o bolo no pote nesse curso. Apesar do curso ser Delícias na Marmita, eu estou trazendo para vocês aqui bolo no pote. Vamos começar então aí a receita da massa desse bolo no pote, tá? Você vai começar colocando 2 ovos, 1 xícara de chá de açúcar, meia xícara de chá de óleo e vai agora, ó, misturar isso muito bem com o fouet. Receitas práticas, fáceis e de custo baixo. É o que eu trago para você nesse curso que tá incrível, né? Você concorda comigo que esse curso tá incrível? Que as receitas estão demais? Ó, mexe muito bem. Agora, nós vamos acrescentar um potinho de iogurte natural, que é o diferencial dessa massa. Essa massa é perfeita. Mexe, 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 mexe. Vamos colocar 2 xícaras de chá de farinha de trigo, ó. E já vamos colocar 1 xícara de chá de leite. E é só mexer. Mexe. Ó, devagar, para não derramar. Olha só. Gente, que praticidade, né? Praticamente todas as receitas à mão, né? Tem 2 receitas que você vai ter que utilizar o liquidificador. Ó. 1 colher de sopa de fermento em pó e a massa está pronta. Olha só. Agora, vamos colocar essa massa na forma e levar para o forno. Olha que massa linda. Ó, ó, aveludada, cheirosa. Vamos levar para a forma. Vamos agora colocar na forma. Eu vou assar numa forma grande, para assar mais rápido. E também, gente, nós vamos esfarelar essa massa. Dica: essa massa você pode assar ela nas forminhas, nas marmitinhas, aliás, nas marmitinhas. Aí você vai colocar 80 gramas de massa e depois vai colocar a cobertura que você quiser. Você pode colocar uma cobertura de limão, você pode colocar uma cobertura de coco, uma cobertura de chocolate, uma cobertura de morango, uma cobertura de laranja, porque é uma massa neutra, tá? Então, você pode fazer aí várias versões de bolo na marmitinha utilizando uma única massa. E se você quiser transformar essa massa numa massa de chocolate, é só colocar meia xícara de chá de chocolate em pó, 50%. E agora é só levar para o forno para assar, 180 graus o forno. E o nosso bolo assou. Olha que lindo. Gente, essa massa é incrível, incrível. Aí nós vamos esfarelar e montar o nosso bolo no pote. Amores de mames, vamos então fazer aqui o nosso recheio. Gente, esse recheio, ele serve como uma base. É um recheio coringa.
você pode pegar esse recheio, depois dele pronto, e transformar esse recheio em outros sabores, tá bom? Então, para fazer esse recheio, você vai precisar de 395 gramas de leite condensado, tá bom? Ó, esse leite condensado que eu estou utilizando é o leite condensado da Semil, ele tem 8% de gordura, tá? Você vai utilizar 2 caixinhas de creme de leite e vai utilizar 30 gramas de leite em pó. Nós vamos mexer isso aqui muito bem antes de ligar o fogo. Você vai ligar o fogo e vai continuar mexendo, fogo baixo, tá, gente? Não é médio, tá? Não é alto, é foguinho baixo. Ó. Ainda não liguei o meu fogo. Então, eu vou ligar o fogo, vou mexer isso aqui, ó, até engrossar. Vamos lá. Ligar aqui. Estou utilizando aqui um fogãozinho de indução, tá? Colocar aqui no foguinho baixo. E vamos mexer até engrossar. Amores, chegou no ponto, ó. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. É ponto mole mesmo assim, ó. Ó, ó. Tá vendo? Agora, nós vamos deixar isso aqui esfriar. Esfriou. Você vai, então, dividir em porções, se você quiser fazer outros sabores. Aqui, eu tenho um recheio branco. Se você quiser fazer, um exemplo, um recheio de morango, é só você acrescentar geleia de morango depois dele frio. O recheio de chocolate, é só você acrescentar chocolate em pó após ele frio. Recheio de leite em pó, né? É só você acrescentar mais umas 30 gramas de leite em pó na quantidade que você vai separar aí, entenderam? Então, é uma base para você fazer vários outros recheios, tá bom? Amores, agora eu te ensino a fazer uma geleia de morango. Isso mesmo. Uma geleia de morango para você complementar aquele recheio branco desse curso. Olha só. Eu vou ligar aqui o fogo, como é simples. Você vai colocar aqui 200 gramas de morangos lavados, sem o cabinho. E eu gosto de utilizar os morangos inteiros, tá? Não gosto de cortar os morangos, que é para ficar pedaços de morangos nessa geleia. E a receita é bem simples. 200 gramas de morangos lavados, né, bem higienizados, você vai utilizar 1 xícara de chá de açúcar e vai colocar, gente, ó, umas gotinhas de limão. Aqui, gotinhas não, né? Porque aqui eu acredito que deu mais de 1 colher de sopa, uma bandinha do limão. Você vai colocar e vai ligar o fogo e vai deixar isso aqui reduzir. Não mexa, não precisa mexer. Você pode mexer agora, você pode dar uma mexida, tá? Ó, saltou ali um pedacinho de açúcar. Cadê? Aqui, a gente devolve para cá, ó. A colher, que ela não tem a curvinha, essa espátula não tem a curva, né? Então, você tem que ter cuidado com esse tipo de espátula na hora de mexer. Mexeu, vai ligar o fogo baixinho, vai deixar aqui isso aqui cozinhar e reduzir. Deixa eu contar para vocês. Eu estou utilizando pela primeira vez essas panelas aqui nesse curso. Gente, essas panelas são tão lindas, tão perfeitas, que eu fiquei com dó de tirar o papel, ó. Quero que vocês saibam e vejam que as panelas são novas. Ainda nem tirei, ó, o papel aqui, ó. Porque eu fiz questão de utilizar essas panelas pela primeira vez nesse curso. Ada, que panelas são essas? Não ganho nada para fazer a propaganda, mas são as melhores panelas da vida. São panelas da Brinox, tá? São panelas de cerâmica.
maravilhosas, perfeitas para você ter aí na sua cozinha, tá? Essas eu comprei somente para usar aqui nos cursos, tá bom? Aí não tirei o papel, gente, fiquei com dó. Porque eu vou tirar foto depois dessas panelas. Vamos lá. Ó. Baixar o fogo. E vou deixar isso aqui reduzir. Não vai colocar água, tá? Não coloca água, certo? Aí eu já te mostro o ponto dessa geleia, tá bom? Amores, a nossa geleia, ó, já reduziu bastante. Olha que linda, gente, essa geleia. Nossa, olha só, você vai ter uma geleia aí incrível de morango. Você pode fazer com morango congelado também, olha só. O morango, ele continua inteiro. Ele cozinhou, ele soltou a cor dele, mas ele continua inteiro. Por isso que eu não gosto de cortar os morangos. E tá pronta a nossa geleia. Eu vou desligar o fogo, deixar esfriar, tá? Fogo desligado e prontinho. Amores, vamos então fazer a montagem aqui dos nossos bolos no pote. Olha para isso. Tá focando aqui, tá, produção? Tá mostrando, produção, aqui? A produção tá mostrando. Gente, olha que coisa linda. Eu trouxe aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 modelos de embalagem para você montar aí os seus bolinhos no pote, tá bom? Olha só, tem essa daqui que é a mais em conta de todas, é essa, tá bom? Tenho esse modelinho, que é o modelinho próprio para bolo no pote, tá? Só que mais compactozinho, menorzinho. Eles vedam, esse modelinho aqui veda bem, tá? Tem esse aqui, ó, copo bolha. E tem, gente, essa embalagem aqui, ó, que nossa, eu sou apaixonada por essa embalagem. É uma embalagem, assim, bem diferenciada, essa daqui. Aí, ó, afastar só um pouquinho para cá. Vamos, então, fazer a montagem. Aqui eu tenho o meu bolinho esfarelado já, esfarela com a mão mesmo, tá? Esse bolo, tá bom? Tenho a nossa geleia de morango aqui, ó, que já tá fria, tá? Já tá aqui, ó, na montagem desses aqui. O nosso recheio tá aqui, dentro da nossa manga de confeitar, tá aqui. E aqui, ó, eu tenho a calda. A calda é leite condensado, tá bom? 300 ml de leite e você coloca aí uns 100 ml de leite condensado, certo? Ó, vou molhar aqui, ó. Eu não tenho esse molhador, o que que eu faço? Gente, pode molhar com a colher mesmo, tá? Dá super certo com a colher. Vamos colocar o recheio, ó. O recheio. Trabalhar com a manga facilita bastante, tá bom? Ó, coloco aqui o recheio. Venho com a geleia. Tem que ter essa geleia? Não precisa, tá bom? É só para fazer mesmo assim um diferencial no seu bolo e você poder vender por um valor mais alto, tá? Isso aqui agrega sabor e agrega também, gente, valor no seu produto, tá? Ó, vamos colocar um pouco aqui. Aí já vamos montar os dois de uma vez, né? Chegar pra cá. Ó, coloca aqui. E aí, ó, você vai, ó, afastando pra lateral, ó, pra ficar com essa aparência, ó. Essa aparência bonita, assim, ó. Aí, camada de bolo, camadinha de bolo, olha só, dá uma pressionadinha, ó, dá uma pressionadinha na camadinha de bolo, calda, recheio novamente, ó, recheio novamente, espera ali, deixa eu dobrar aqui, ó, a manga, ó. Recheio. Colocar mais recheio aqui na minha manga. E pode ficar aí, ó. Ó, que eu já volto. Vamos colocar. Você tá aí só ouvindo a minha voz. Fica com essa imagem maravilhosa
aí dos bolinhos no pote. Vamos completar aqui, ó, gente, porque eu não gosto, assim, de pouco recheio, não, tá? Ó. Completou. Aí, o que que eu faço? Eu coloco, ó, gente, ó, só um pouquinho pra fazer... Ó, o pedaço do morango, ó. Eu coloco só um pouquinho, ó, pra fazer uma decoraçãozinha aqui em cima. E... vedadinho. Aí, vamos fazer a mesma coisa com esse aqui, ó. Vamos colocar outra camadinha de bolo. Ó, parece que foi a conta, né? Ó. Outra camadinha de bolo. Dou uma pressionadinha. Ó. Esse aqui, ó, eu não vou nem molhar, porque ele tá bem em contatozinho com a geleia. Nem precisa de molhar. Outra camadinha de recheio. Ó. Uau! Uma gracinha aqui, ó. De morango. Eu gosto dessa gracinha, ó. Ah, pingou como ficou lindo, ó. Pronto. Embalagemzinha também fechada. Aí eu tô agoniada com esses pinguinhos aqui da calda. E aí, ó, prontinho. Você finaliza colocando a etiquetazinha, tá bom? Finalizada, então, a nossa aula de bolo no pote para você vender muito.